do primeiro ano A, estou aqui hoje para fazer uma devolutiva da nossa tarefa avaliativa realizada. Estou aqui no Google Sala, né, como vocês podem ver na aba Atividades. Vou acessar aqui a nossa tarefa avaliativa e vou fazer aqui umas orientações sobre como era a resolução da atividade. Começava pelo e-mail, né? Vou fazer aqui uma demonstração com meu e-mail. Porque é isso, pessoal, porque é importante vocês terem a consciência de usar o e-mail. Hoje em dia é uma ferramenta essencial para a sua vida de estudante e futuramente a sua vida profissional. Ele é um e-mail eletrônico, formal, que você entra em contato para fazer inscrições, para estudar. O nome completo, né? Vou simular aqui com o meu nome também. Esse é um passozinho que vocês já conhecem. E próximo. Qual era a primeira questão? A primeira questão, ele dava aí as características de um sociólogo, né? Como vocês podem estar vendo aí. E ainda dizia que, junto a Émile Durkheim e Karl Marx, o Émile Durkheim a gente já estudou e o Karl Marx ainda vai estudar. Então, quem era esse teórico? Nascido na Alemanha, sociólogo, economista. Quem era? O Max Weber. Não poderia ser outro sociólogo, porque o que a gente estudou, o foco foi o quê? Max Weber. Então, quem errou essa questão não prestou atenção nas aulas durante o mês. A segunda questão, ela era um pouquinho complexa, mas também se você prestou atenção nas aulas, compreendeu a teoria de cada um dos autores até agora, você mataria a questão. Vai falar de Max Weber mais uma vez, definindo ação social, né? Falando que ao definir a ação social, o Max Weber ele considerou 4 motivos, porque ele percebeu que era muito difícil definir todos os critérios que levavam as pessoas a agir de determinada forma em sociedade. Então ele definiu o quê? A racionalidade, quando a gente age com a razão, os valores, quando a gente leva em consideração algum valor ético, a emoção e o tradicional. Pedia para você marcar uma alternativa que melhor definisse a ação social. Por que é a letra A? Quando ele dizia ação social é toda ação dotada de sentido para quem pratica. Foi falado para vocês que a ação social é quando o indivíduo pratica uma ação, ele tem um objetivo e ainda participa outra pessoa com ele, né? Eu dei o exemplo lá do guarda-chuva na videoaula, que quando a pessoa usava o guarda-chuva apenas para se proteger do sol, da chuva, isso não era uma ação social, mas quando ela levava em consideração em ajudar uma pessoa com guarda-chuva a se proteger do sol, isso é ação social, porque ele tá tendo um sentido com alguém mais, num sentido coletivo. A letra B, teve gente que marcou, não, pessoal, ação são maneiras coletivas de agir. Errado, esse é o conceito de que de ação social, de fato social, aliás. A letra C, a ação é toda a conduta de um indivíduo em relação a si mesmo? Não, porque a ação social tem que levar em consideração outra pessoa. A ação social é uma explicação religiosa sobre a criação do mundo. Jamais seria essa resposta, porque nós estamos falando o quê? De teoria científica, então não pode ser explicação religiosa. Então a alternativa correta é a letra A. Na terceira questão, mais uma vez, eu venho falar sobre a ação social, né? Eu dou o conceito. Veja que a terceira questão responde à questão passada, a segunda questão, e ele vai dizer assim, marque a alternativa que possui um exemplo de ação social do tipo que é afetiva, baseada na emoção, na consciência de quem pratica. Teve gente que marcou a letra A, errado. Engenheiro que planeja a construção de uma ponte, isso é uma ação social relacionada à racionalidade, ao fim. Por quê? Porque o engenheiro estudou, ele tem um objetivo. Um comandante que não abandona um navio é valor, ele tem um valor, ele aprendeu que ele é o comandante, que ele não pode abandonar o navio. A letra D, hábito de usar talheres, isso não é uma ação social do tipo emotivo, é ação tradicional. A resposta correta é a letra C, pessoa que instiga a outra no trânsito. Por quê?
Quando ela xinga, ela agiu pela emoção. Então, essa é uma ação social na qual a pessoa reagiu a algo de outra pessoa. Ela foi motivada. Então, gente, essa questão, ela também estava naquela videoaula lá no slidezinho bem resumido com esses mesmos exemplos. Eu vi um resumo de um aluno que ele focava especificamente nisso, então eu acredito que ele se deu super bem, então vamos prestar atenção nesses detalhes. Na quarta questão, eu fiz uma confrontação de ideias, né? A gente já estudou aí Émile Durkheim, Max Weber, estudamos Augusto Comte, vamos estudar Karl Marx nos próximos dias, e eu queria que o quê? Que fizesse uma comparação entre Émile Durkheim e Max Weber. Essa também questão foi tirada daquela videoaula. Lá na última página do slide eu coloquei quais eram as diferenças entre Émile Durkheim e Max Weber. Émile Durkheim, a teoria dele era o quê? Fato social. Max Weber é ação social. O Émile Durkheim ele considerava o coletivo. O Max Weber não, ele considerava o individual. Émile Durkheim ele não considerava nas suas pesquisas a questão da subjetividade, ele era muito objetivo, ele achava que a sua opinião não interferia nos seus resultados. Já o Max Weber é o contrário. Então, era mais no sentido de você colocar o que você aprendeu de um autor e do outro, certo? Então, essa é a resposta que vocês deveriam colocar, certo? Então, gente, fica aqui mais uma vez a nossa devolutiva de uma atividade avaliativa. Veja que a mesma estrutura da primeira atividade avaliativa eu usei para a segunda. São questões que muitas vezes uma questão responde à outra. Eu tiro sempre daquilo que eu dou em sala hoje não na sala de aula presencial, mas na virtual. E para finalizar, eu gostaria que vocês prestassem atenção muito nesses detalhes para uma próxima vez. Deixem aqui na descrição desse vídeo, postado aqui no YouTube, o seu nome completo e quantas questões você acertou para que eu possa fazer a sua frequência e colocar a sua participação na aula de hoje, tá bom? Até mais!